Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues. Hoje vamos meditar sobre o poder da oração. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele responde à oração sincera. E nós vamos começar aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Uma noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como o lugar para que você me ofereça sacrifícios. Veja que Deus responde à oração. E Deus escolheu o templo, não é? Nós vemos hoje algumas pessoas falando contra o templo, contra a igreja, mas quem instituiu a igreja foi o Senhor. Foi o Senhor que, no tempo dos patriarcas, no tempo dos profetas, como Moisés, Deus instituiu a tenda da oração, não é? A tenda do encontro. Deus, ele levantou Salomão para construir um templo para ele, e Deus, ele instituiu a igreja e disse através de Pedro: não deixem de congregar como é o costume de alguns. Foi Deus quem instituiu através da oração, do jejum, os presbíteros da igreja, não é? Os anciãos da igreja, os diáconos da igreja, os profetas e profetisas, os apóstolos. E nós não podemos dissolver a igreja, não podemos mudar os padrões de Deus, é um padrão de Deus. Nós não precisamos mudar o que Deus, ele começou a fazer. Nós só precisamos cumprir o que Deus já determinou. Não podemos nos adequar ou nos amoldar ao sistema do mundo, não é? Se moldar ao sistema do mundo. Então, aqui diz que Deus, ele ouviu a oração de Salomão. E ele disse: se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, se vier a miséria sobre a terra, sobre a vida de alguma pessoa, sobre uma cidade, alguma circunstância negativa, não é? E veja que fechar os céus é deixar de derramar as bênçãos de Deus. No caso da chuva, traria um grande prejuízo para uma nação, para o mundo inteiro, né? E ele disse: se eu fechar os céus para que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos, não é? O pragas, doenças, demônios, se eu ordenar aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, veja só, por que que Deus permite essas coisas? O pecado. Nós estamos aí numa pandemia, não é? Começou em 2019 e já estão cogitando o Carnaval 2022. Então Deus está chamando a população da terra ao arrependimento, à mudança de comportamento, à mudança de atitude. Mas está acontecendo no coração da maioria uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. As igrejas estão sendo frequentadas? Não, as igrejas estão sendo sabotadas, perseguidas, e até mesmo por alguns que se dizem cristãos, não é? Que pregam que a pessoa não deve nem ir à igreja, mas ficam calados quando se fala sobre ir ao carnaval, por exemplo, e a outras atividades do sistema desse mundo. Meus amados irmãos, 2022 estão cogitando aí o carnaval. O carnaval, depois de uma pandemia, não é? Depois de uma pandemia que nós estamos vivendo ainda. Agora na China, já está aí um novo surto, não é, do Covid-19 na China, na Europa e em outros países ao redor do mundo. E aqui no Brasil, será que só depois do carnaval? Depois do carnaval vão querer fechar tudo de novo, é isso? Depois do carnaval vai vir aí essa turma do fica em casa. E agora, por que não ficam em casa? 2022
Carnaval 2022? Então Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Arrependimento não é chorar, por que está acontecendo isso no mundo? Não, isso aí é emoção, o choro muitas das vezes é remorso, é consciência pesada. Arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Então Deus está dizendo aqui, quando vier a praga, então se o meu povo se humilhar, humilhação na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, é jejuar, humilhar a alma, é você deixar de comer por algum tempo e se humilhar diante de Deus, focando na oração para ouvir de Deus, para receber as instruções de Deus. E o padrão de Deus é a igreja. Tanto é, gente, que a igreja nunca vai acabar. Deus vai levar a igreja para o céu, certo? E lá no céu tem uma congregação. Tem uma congregação dentro da cidade santa, em Apocalipse, diz que é a igreja do Deus vivo, o tabernáculo de Deus. E Deus mesmo habitará com os homens. O próprio Deus vai trazer essa igreja dele para a terra, esse tabernáculo para a terra, na Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21 em diante. Então ele diz assim, então se o meu povo se humilhar e orar e me procurar, então veja, é preciso orar. Olha o que nós devemos fazer: orar, certo? Se humilhar, são 4 coisas: se humilhar, jejuar, focar na oração, porque você é o templo do Espírito Santo, mas nós temos uma casa chamada casa de oração, sabe? A minha casa será chamada casa de oração. Você quer fazer isso ou aquilo, você vai na faculdade para aprender isso, você vai fazer um curso, você vai no lugar apropriado para isso. Você está doente, você vai no hospital. Se você quer aprender sobre Deus, você vai à igreja, você vai buscar a Deus. Então, se o meu povo se humilhar, primeiro, se humilhar, que é o jejum, orar e procurar se arrepender e mudar a sua maneira de viver, vejam, arrependimento, ou seja, decidir. Arrependimento é decidir mudar, é tomar uma decisão para mudar de vida, a sua maneira de viver. Aí vem a parte de Deus, eu ouvirei dos céus as suas orações. Orações no plural. Então não é orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. É orar até você ter a confirmação que Deus ouviu a sua oração. É se dedicar. Não é orar e desistir. Não é fazer uma oração de qualquer maneira. É focar na oração. E o jejum nos auxilia nisso. E também não é só jejuar e orar, mas é se arrepender, mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de vida. Eu perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Ou seja, eu vou mudar esta situação, eu vou mudar essa circunstância. Estarei com os meus olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas no templo, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo. Veja, você é o templo do Espírito Santo e você pode ir ao templo, que é o lugar que foi separado, santo é separado, exatamente para orar e jejuar. Então, na igreja, dentro do templo, não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas sendo aperfeiçoadas para que um dia venhamos chegar à estatura de Cristo, como diz a palavra do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 12 em diante, para que sejamos semelhantes a Jesus. E diz assim: sempre os meus olhos e o meu coração estarão aqui neste templo, aqui neste lugar. Quanto a você, se você seguir conforme a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo as minhas leis e as minhas ordens. Então, gente, é muito importante isso, obedecer às ordens de Deus, às leis de Deus. E Deus muda qualquer situação. Agora, tem que haver arrependimento, humilhação diante de Deus, através do jejum, oração,
sabe, mudança de vida, de comportamento. É tão importante a oração, o jejum, para mudar qualquer circunstância, que lá em Joel capítulo 2, versículo 12, Joel 2, versículo 12, olha o que Deus diz aqui, ó. E por isso que o Senhor diz: voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Gente, quantas pessoas já morreram de 2019 até agora? E você já imaginou depois do carnaval, não é? Se tiver o carnaval 2022, quantas pessoas serão novamente atingidas, não é, por essa praga, por essa pandemia, pelo coronavírus? Quantas pessoas? Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, sabe? Deus está chamando o seu povo para se reunir, para orar, sabe? O coronavírus não mora na igreja, não. Os bares estão aí, sabe? Nós entregamos, nós fazemos o trabalho social, geralmente dia de quinta-feira. E nós vamos em Olinda, estávamos indo entregar marmitex nas madrugadas, na sexta-feira. Você acredita que Olinda já está tendo carnaval, já está aí os ensaios, já está lotado de pessoas nos bares? Muitos daqueles, sabe, que ficam em casa estão sem máscaras no meio da rua, bebendo, alguns se drogando, fumando, sabe, outros aí praticando a fornicação, e muitos estão aí vivendo no pecado. Aonde está o arrependimento? Sabe, a mão de Deus está aí, vai pesar sobre tantas e tantas pessoas. E Deus está dizendo: orem a mim. Deus está pedindo à igreja: ore, me busque. Por isso, assim diz o Senhor: volte-se para mim enquanto há tempo, entregue-se a mim, se entreguem a mim de todo o coração, venham chorando e jejuando e lamentando. O arrependimento deve rasgar os seus corações e não apenas as suas roupas. Deus está dizendo: olha, eu quero uma mente aberta, coração é mente. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele tem muito amor e misericórdia. Ele demora para perder a paciência. Ele é cheio de amor e não tem qualquer desejo de punir vocês. Meu Deus do céu. Sabe que Deus disse para os sacerdotes no versículo 15: toquem uma trombeta, gritem em Sião, convoquem um jejum, reúnam todo o povo para uma reunião solene. Venham todos, os velhos, até as crianças. Não vou levar a criança para a igreja, não. Até as crianças, sabe, devem orar. Até as crianças devem jejuar. Até os bebês. Olha só, venham todos, os velhos. Não posso jejuar não, mas se o médico mandar você ficar 24 horas sem comer para você fazer exame, você vai fazer. Você vai ter que fazer. Então, o remédio para a sua vida, o remédio para a sua terra, o remédio para a nossa nação é Deus, através da oração do jejum. Venham todos os velhos, as crianças, até mesmo os bebês. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares. Olha a situação tão grave no país, que Deus diz: olha, deixa a lua de mel aí, passa aí, vocês são noivos, estão em lua de mel, sabe? Decretem que vocês, durante esse dia, vocês vão orar e jejuar e vão pedir, juntamente com os velhos e crianças, vocês vão clamar a mim por intervenção. Olha como é importante, mais importante do que a lua de mel até, para o noivo e para a noiva. Deus diz: quer que eu mude a situação da sua terra, da sua vida, da sua nação? Pague o preço, sacrifício. Sacrifício! E ele diz, olha só: venham todos, vocês pastores, os ministros de Deus, ficarão entre o povo e o altar, chorando e orando ao Senhor. Olha, gente, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Fique com essa palavra.